Produtos eletrônicos descartados colocam em risco a saúde da população. Como o crescimento econômico pode influenciar a vida das pessoas? O município de Belém presta homenagem a personalidades paraenses. Acidentes a caminho do emprego preocupam autoridades. Igreja do Carmo, na Cidade Velha, será restaurada. Pão de Santo Antônio celebra 82 anos a serviço da vida. Mulheres que praticam aborto têm mais chance de desenvolver câncer de mama. E o bate-papo musical com o cantor e compositor Reginaldo Viana. Agora, Nazaré Notícias. A vida moderna está cada vez mais veloz e as novidades que antes demoravam anos para chegar ao Brasil, agora podem ser conhecidas em tempo real. Até aí tudo bem, se não fossem os milhares de produtos eletrônicos descartados em lugares inadequados. Um problema mundial que põe em risco a nossa própria saúde. O Brasil produz mais de 2 quilos de lixo eletrônico por habitante. Até o final deste ano, espera-se que o número de computadores existentes no país dobre e chegue a 100 milhões de unidades. Deste total, 40% se encontram na forma de eletrodomésticos. Mas o que fazer com todo esse material quando ficar em desuso? A resposta dessa pergunta pode ser vista nas ruas aqui mesmo de Belém. Ou seja, muita gente ainda não sabe o que fazer com o lixo eletrônico, material de fácil agressão ao meio ambiente. Os dispositivos eletrônicos, celulares, câmeras digitais, computadores, com as suas pilhas, né, que vêm acompanhando, todos são constituídos de várias substâncias químicas. Algumas delas, como os metais pesados, são extremamente nocivos ao meio ambiente. Então, quando esse material é descartado de maneira incorreta nos lixões, nos aterros de lixos das grandes cidades, eles acabam com o tempo se decompondo e infiltrando no lençol freático. Entrando no lençol freático, você vai atingir a flora e a fauna do local e acaba atingido pela cadeia alimentar o homem. Os resíduos eletrônicos são denominados os vilões do momento, pois possuem substâncias altamente tóxicas. O principal deles são os metais pesados. Então, exemplos, o chumbo, cromo, níquel, mercúrio, que foi até banido numa legislação de 2005, mas a história é que às vezes é banido, mas não se tem uma fiscalização se realmente as empresas que fabricam esses componentes, né, estão realmente colocando o teor de mercúrio no nível adequado. E mesmo porque existem também muitas pilhas, digamos, piratas que entram no mercado e não tem legislação nenhuma. Para se ter uma ideia, os resíduos eletrônicos já representam 5% de todo o lixo produzido pela humanidade. Isso significa dizer que 50 milhões de toneladas são jogadas fora todos os anos pela população mundial. Alguns países fazem recomendações oficiais para o descarte correto do produto. A solução correta seria o recolhimento, após a vida útil dos dispositivos eletrônicos e do uso das pilhas e baterias, que as empresas elas recolhessem esses dispositivos, né? E eles podem ser ou totalmente reciclados, onde esses componentes químicos são reaproveitados em outras aplicações, né? Ou você pode fazer o que se chama de manufatura reversa e aproveitar os próprios componentes inteiros para a fabricação de outros componentes. Ao perguntar se em Belém a situação é diferente dos outros países... Infelizmente, a situação em Belém ela não é diferente do resto do país. Então, não se tem empresas ou soluções de captação desse material que seja adequado ao volume de descarte. Então, tem algumas ações isoladas, né, de algumas empresas ou bancos ou ONGs que fazem o recolhimento desse material, mas isso é muito incipiente diante do volume desse material. Saiba onde você pode jogar o seu lixo eletrônico aqui em Belém. Pilhas inutilizadas podem ser colocadas nos supermercados da cidade. Maioria possui postos de coleta para descarte desse tipo de material. Computadores velhos, TVs, aparelhos de rádio são aceitos no movimento Emaús. As baterias de celular podem ser entregues em pontos de coleta Siemens. A capital paraense é a 8ª cidade mais violenta do mundo, segundo uma pesquisa realizada por uma ONG mexicana.
A pesquisa mostra os 50 cidades mais violentas e 14 delas estão no Brasil. O levantamento levou em consideração o número de homicídios por cada 100 mil habitantes. A capital paraense aparece com 78 homicídios por cada 100 mil habitantes. No topo da lista aparece a cidade de São Pedro, em Honduras. Entre as cidades brasileiras que fazem parte do ranking estão Vitória, Salvador, Manaus, São Luís, Recife, Macapá e Fortaleza. O Brasil já é a sexta economia do mundo. Esta notícia vem acompanhada de perguntas como o que representa este crescimento para a vida do brasileiro ou o que falta para este progresso alcançar as camadas sociais mais baixas. 30 bilhões de reais. É um investimento anual da construção civil. O déficit de moradia cai a cada ano. Só em São Paulo, quase 8 milhões de veículos trafegam pela cidade. O poder de compra do brasileiro aumenta e move o consumo. Caem as desigualdades sociais e a pobreza extrema. As exportações aumentam. O país resiste bem às crises mundiais. Fique feliz. Somos a sexta maior economia mundial, responsáveis por metade da produção de toda a América do Sul. Mas parte de toda essa riqueza não consegue esconder os contrastes sociais e é quando nos deparamos com eles que percebemos o quanto o caminho ainda é longo e que o riso, neste caso, é só uma forma de esconder a dor da longa espera. Déficit habitacional. Há mais de 2 milhões de pessoas em favelas. A violência urbana preocupa. Tráfico de droga é assim, terrível. Para nossas crianças que crescem, está crescendo aqui no dia a dia, é muito triste. Há soluções, diz este líder paroquial. Antigamente era fácil arrumar serviço, hoje com a tecnologia está tudo acabando. Mas o índice de desemprego é um dos menores dos últimos 8 anos. Infelizmente a gente enfrenta problemas básicos, como saúde, educação, que são direitos, estão na Constituição, que não deveriam ser enfrentados. Então são coisas básicas que afetam diariamente a vida das pessoas. O índice de desenvolvimento da educação básica também subiu. Quando a gente tem a articulação das políticas, da política de saúde, da política de educação, da política de habitação, enfim, com todas as políticas nessa perspectiva intersetorial, aí sim eu acho que a resposta é melhor. 5 anos atrás, dona Dirceia morava numa favela. Foi remanejada pela prefeitura para um bairro distante da cidade. Mas a casa nova não dá conta de todos. Aqui é 3 cômodos aqui, mas aqui tudo, um dorme no chão aqui no colchãozinho, o outro aí dorme na cama ali. Agora que o rapazinho vai voltar embora aqui, vai ter que dormir tudo socado numa casa. O marido trabalha, mas a família precisa de ajuda dos vicentinos para comer. Então eles vêm aqui na casa, conversa, pergunta quem está precisando, a gente fala, aí ele pega e fala para mim, eu vou dar uma força para você até o esposo arrumar serviço. Mas só que ele sabe que o esposo trabalhando, né? Mas ele fala assim, não, vou ajudar você o que você precisa. Os pés ainda não encontram chão firme. Para muitos, a vida não transmite toda a realidade. A energia do otimismo às vezes parece clandestina. A falta de perspectiva faz os sonhos se esfalecerem antes de alçar voo. Mesmo assim, a confiança no futuro faz driblar a realidade. Por lugares e pessoas de onde a mão do progresso ainda não alcançou, há desejo de encontrar caminhos, mesmo quando não se consegue distingui-los. Eu tenho esperança melhor, viu? Arrumar um lugar melhor para ficar com meus filhos, dar um futuro melhor para eles. As inscrições no ProUni começam amanhã e vão até o dia 19 no site prouni.mec.gov.br. O candidato deve ter feito o Enem em 2011 e obtido nota mínima de 400 pontos. Também é necessário que o estudante tenha cursado o ensino médio em escola pública. Caso tenha passado por instituições públicas ou privadas, é necessário provar que teve bolsa integral para cursar o ensino particular. Serão oferecidas 195 mil bolsas entre integrais e parciais. E terminaram ontem as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada de Ingresso em Instituições Públicas de Ensino Superior. O último balanço divulgado pelo Ministério da Educação mostra que o número de inscrições aumentou cerca de 60% em relação ao primeiro semestre de 2011. O Rio de Janeiro foi o estado com o maior número de inscrições.
O SISU é o sistema de seleção que usa como critério o desempenho no último Enem. Estão sendo oferecidas mais de 108 mil vagas em 95 instituições públicas de ensino superior. O resultado da primeira chamada será divulgado neste domingo. No dia da festa dos 396 anos da cidade de Belém, o prefeito Dulcemar Costa homenageou algumas autoridades paraenses por atos reconhecidos pela sociedade. Uma noite de quinta-feira de reconhecimento e ato de outorga de entrega de medalhas da Comenda Francisco Caldeira de Castelo Branco. A solenidade de maior relevância do município de Belém já é tradição. As medalhas foram entregues pelo prefeito da cidade. Todos os anos nós fazemos essa festa e homenageando as pessoas que se destacaram, que de alguma forma prestaram um serviço relevante ao povo de Belém. E essa medalha é um reconhecimento a esse trabalho. Entre as autoridades com trabalho reconhecido pelo povo, o padre José Ramos. Na verdade, foi uma comenda oferecida ao reitor do santuário. Por isso, uma satisfação poder recebê-la em nome de todos aqueles que fazem parte da vida, da missão, do cotidiano, do trabalho que também os barnabitas realizamos. Pessoas que de alguma forma ofereceram benefícios à comunidade paraense nas diversas áreas da sociedade, como saúde, educação, segurança, publicidade, alimentos, artístico, entre outros, projetos e ações lembradas de maneira especial. Para mim é algo de muito orgulho ser reconhecido por algum tipo de serviço que eu possa ter prestado a Belém. É, em primeiro lugar, um olhar que eu tenho de que alguma coisa, certamente, à frente da Universidade Federal do Pará, nós estamos cumprindo com a missão que representa servir. Servir aqui, como foi dito pelo prefeito, servir a cidade, servir ao povo do Pará, servir ao povo da Amazônia. É muito representativo para nós, experiencialmente, porque a gente observa que as pessoas estão vendo como a gente trabalha. E especialmente quando a gente vê o poder público reconhecer hoje que é tão raro as pessoas trabalhar. Então a gente fica muito feliz de ser agraciado, de observar que tem pessoas que têm as nossas autoridades, estão vendo o que a gente faz. Para encerrar o evento, numa data comemorativa ao aniversário de Belém, o hino do município. És o portal da Amazônia, a cidade das mangueiras. Acidentes de trajeto que acontecem a caminho do emprego preocupam as autoridades e quem sempre acaba pagando a conta é o contribuinte. Os chamados acidentes de trajeto, aqueles sofridos a caminho do trabalho ou na volta para casa, estão crescendo no Brasil. Quase 7% entre 2008 e 2010. As despesas da Previdência também. 37% nos últimos 3 anos. A conta passou de R$1 bilhão em 2011. Só em 2010 foram quase 90 de trajeto em todo o Brasil. A explosão na venda de motos e carros e o trânsito intenso, principalmente nas grandes cidades, tem contribuído para o aumento dessas ocorrências. Na região norte foram 3.400 acidentes, a maioria nos estados do Pará, Amazonas e Rondônia. Tocantins, Amapá, Acre e Roraima vêm em seguida. Pelo menos metade dos acidentes no trânsito envolveu motos. Os dados preocupam o governo federal. Se nós olharmos não apenas os acidentes de percurso entre a sua residência e o trabalho, mas os acidentes de trânsito como um todo, a Previdência é quem é mais onerada com isso. Nós temos uma estimativa que em 2011, com os acidentes de trânsito em geral, tivemos uma despesa de 8,6 bilhões. Então é algo realmente preocupante. A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou os resultados finais do 5º Exame Unificado da Ordem. Na primeira fase, cerca de 108 mil candidatos se inscreveram para fazer a prova em todo o Brasil e apenas 50 mil foram aprovados e fizeram a segunda fase no dia 4 de dezembro passado. Quem não foi aprovado poderá fazer o próximo processo de avaliação. O 6º exame da OAB está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira. A prova será no dia 5 de fevereiro. Apesar da crise econômica mundial, a maioria das pessoas ao redor do mundo está otimista em relação ao ano que começa, segundo uma pesquisa recente.
Quase 3/4 dos cidadãos de 24 países pesquisados esperam um 2012 melhor do que o vivido em 2011. O otimismo é maior na França, na Indonésia, no Brasil e na Índia. 70% dos cidadãos norte-americanos também expressaram otimismo para 2012. Itália, Japão e Suécia são os menos empolgados com o futuro. Um acordo assinado ontem com a Arquidiocese de Belém vai garantir a restauração de um dos templos católicos mais antigos da capital paraense, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, na Cidade Velha. No dia em que Belém completou 396 anos, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, localizada no bairro da Cidade Velha, recebeu uma boa notícia: a assinatura do contrato para a restauração arquitetônica do templo, que foi construído em meados do século XVII. A iniciativa, patrocinada pela Vale, será realizada com recursos da Lei de Incentivo à Cultura. Feita a licitação para ver qual empresa vai trabalhar conosco, nós temos 14 meses para concluir a obra. Sendo que a cada mês nós vamos fazer uma avaliação, um relatório, para que haja maior transparência no trabalho e o dinheiro, o recurso que nos chegou, seja aplicado integralmente no que foi proposto à Vale. A igreja está tombada pela União desde 1941. O objetivo da reforma é garantir a preservação dos elementos construtivos e artísticos. O patrimônio de uma comunidade que nós estamos inseridos é muito importante para a comunidade e muito importante para nós. O que é importante para o Pará, para a comunidade de Belém, é importante para a Vale. Então é uma participação, uma contribuição que a Vale dá para a sociedade, que é recuperar um patrimônio tão bonito igual esse. Durante o restauro haverá intensa fiscalização. O que nós queremos é a maior transparência no trabalho para que a obra seja bem feita, com rigor científico, técnico necessário, mas que toda a comunidade possa participar com visitas guiadas, com visitas à obra, que será feito certamente, para que todos possam ver, não só o andamento, mas o que está sendo realizado na própria igreja e que ao final o trabalho que for feito seja não só contente, mas seja o melhor feito para a igreja. A reforma também se estenderá à parte externa da igreja. Todo o trabalho de restauração será executado em parceria com a Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio Histórico Cultural Nacional, o IFAM, e a Arquidiocese de Belém. Esse convênio que é assinado entre a Arquidiocese, as obras sociais da Arquidiocese e a Vale. E é muito significativo. Essa preciosidade que é a Igreja do Carmo merece, e é dever nosso, histórico, com a vida de Belém, que nós trabalhemos para restaurar essa igreja. Um estudo apresentou o caso de 500 judeus que se salvaram de ser mortos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, graças à intervenção direta do Papa Pio XII. Este grupo se integra aos quase 900 mil judeus que Pio XII ajudou de maneira direta e indireta durante a década de 40. William Doino, autor de uma série de livros sobre o Papa, escreveu um artigo, O Papa Pio XII, Amigo e Resgate dos Judeus, onde relata a conversa de um judeu com o Papa Pio XII em 1941. O Pão de Santo Antônio completa hoje 82 anos de fundação. Nessa manhã, o arcebispo emérito de Belém, Dom Vicente Zico, celebrou uma missa em ação de graças para comemorar a data. Um grande número de benfeitores, familiares e os idosos que moram no asilo participaram da cerimônia festiva. Os haitianos que tiverem sua situação legalizada no Brasil poderão trazer seus parentes como qualquer outro estrangeiro que vive regularmente no país. De acordo com a legislação para estrangeiros, pais, cônjuges ou filhos menores poderão acompanhar o imigrante. O governo estima que, além dos 4.000 haitianos que já estão no Brasil, outros 1.200 devem deixar Porto Príncipe, capital do Haiti, nos próximos meses. Na próxima semana, o Conselho Nacional de Imigração deverá aprovar uma resolução com as medidas anunciadas pelo Ministério da Justiça, que regulamentam e restringem a presença dos haitianos. Uma pesquisa feita no Irã e publicada em um jornal da Espanha revela que mulheres que praticaram aborto têm quase 100% de chance de desenvolverem câncer de mama.
O estudo afirma a tese levantada em vários países, como os Estados Unidos, a China e a Turquia. O filme Grito Silencioso chocou o mundo quando divulgado em 2005. Mas mesmo assim, o número de abortos ainda é enorme. Estima-se que 1 milhão de gravidezes são interrompidas por ano no Brasil. Mas o que não é divulgado é o prejuízo para a saúde das mulheres que fazem um abortamento. Os números são assustadores. De acordo com o mais recente estudo divulgado na Espanha esta semana, o aborto aumenta em quase 200% o risco de câncer de mama. A pesquisa se une a outras realizadas em diversos países sobre o mesmo tema. Para a médica e pesquisadora há 50 anos da Unifesp, doutora Alice Teixeira, pesquisas internacionais sobre o tema desde 2007 apontam para o mesmo resultado. Isto porque quando se inicia a gestação até o 6º mês, você tem uma alta proliferação das glândulas mamárias e se você com o aborto você não consegue brecar essa multiplicação celular e muitas dessas células aí acabam se tornando cancerígenas. O contrário também é verdadeiro. A mulher que engravida mais e leva até o fim a gestação recebe benefícios para a própria saúde. Verifica-se quanto maior o número de filhos que tiver, menor a possibilidade dela ter câncer. Convencer a não abortar é a principal missão desta ONG. O SERVE, em 11 anos, já atendeu 7.000 mulheres em situação de iminência de aborto. E o trabalho tem surtido efeito. Mais de 90% das mulheres elas desistem do aborto, chegando aqui. Maria Aparecida foi uma das que foram convencidas a não abortar. Hoje, a pequena Ana Clara está com 3 anos. Eu me sinto um pouco envergonhada, entendeu? De pensar isso. E que eu vejo que é uma menina linda, saudável e super feliz. Nossa, eu nem gosto nem de pensar que eu pensei isso um dia, tirar ela. Acompanhe agora as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. O Museu da UFPA realiza em Belém a exposição Oswaldo Guilde, uma poesia gravada. As obras em exposição são do artista Oswaldo Guilde, filho de Emílio Guilde. A mostra conta com gravuras, objetos, livros ilustrados e vídeos produzidos especialmente para a exposição. A visitação fica aberta ao público até o dia 19 de fevereiro de 2012 e a entrada é franca. O Cine Líbero Luchardo exibe a mostra Belém 396 anos. O circuito conta com curtas paraenses já premiados e outras produções locais. Você pode conferir a mostra todos os dias a partir das 7 horas da noite até o dia 22 de janeiro. A entrada é franca. O Centro Cultural Sesc Boulevard promove neste domingo, a partir das 10h30 da manhã, a segunda Maratona Fotográfica. Exibição de filmes, palestras e debates fazem parte da programação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no Sesc Boulevard. O diretor Luiz Arnaldo Campos lança hoje o longa-metragem Pássaros Andarilhos, Bois Voadores. O filme conta a história dos bois bumbás da década de 20 aqui em Belém. O lançamento é hoje a partir das 19 horas no Cine Olímpia. A entrada é franca. O bate-papo desta semana traz um artista da terra que está lançando seu primeiro CD. A nossa equipe conversou com Reginaldo Viana. Acompanhe. O nosso bate-papo desta sexta-feira é com um paraense nascido em Belém e com grande talento para cantar e compor. Eu converso agora com Reginaldo Viana. Reginaldo, como foi que começou? Como foi que você descobriu esse talento para a música? Pois é, Carolina. Então, assim, já se passaram 18 anos, completo 19 anos de carreira esse ano. E a descoberta em si pela música, ela se deu por uma questão até natural, né, que acontece com todo adolescente, que é a mudança de voz. Então eu tive assim um período muito longo de mudança de voz. Isso me incomodou a tal ponto que eu tive que buscar uma solução. Então na época não era tão popular se fazer a procura por um fonoaudiólogo e fui procurar um professor de canto.
né? Então, nisso que eu fui procurar o professor de estudar o canto em si, eu comecei a me apaixonar pelo canto, né? E acabei me tornando um aluno de canto lírico, estudando canto lírico, mas na verdade, descobrindo também que a minha veia era para o popular. Então eu comecei a estudar o canto lírico para mudança de voz e ao mesmo tempo descobri que eu queria melhorar a voz para cantar o popular. Trago as certezas de sei que posso chegar. Você falou do CD Azul que vai estar sendo lançado, né? Fala um pouquinho desse trabalho pra gente. Pois é, o CD Azul, ele surgiu, a ideia dele mesmo, surgiu acho que em 2007, 2008, quando eu comecei a perceber que eu estava correndo atrás de gravar um CD, mas correndo atrás de composição de outros artistas, mas de repente eu me dei conta que eu tinha já músicas, tinha parceria com grandes amigos, né? E como experiência para testar mesmo se o trabalho ele ia ter uma boa aceitabilidade, eu fiz um sarau litero-musical, que eram com meus poemas, e o que ia alinhavando, na verdade, eram com as minhas músicas em parceria, e o que ia alinhavando o espetáculo eram os poemas, né? E aí, em 2007, eu fiz isso, no 2008, aliás, no Valdemar Henrique, né? E o público, ele recebia uma ficha de avaliação, então ele ia marcando quais as músicas que ele se identificava, né? E assim, para minha surpresa, o que foi mais interessante foi que a aceitação assim foi mais de 90%. As pessoas se identificaram muito com as músicas, né? Deixa a vida acontecer, deixa o temporal passar, deixa a vida correr e me julgar, e me julgar, e me julgar. E esse CD também tem uma parceria com um amigo seu, José Neto, que está aqui do meu lado, que é arranjador. José Neto, como foi montar esse trabalho, esse CD? Primeiro de tudo, a gente tentou buscar a identidade do Reginaldo. O que o Reginaldo queria cantar, que tipo de ritmo ele queria. E o Reginaldo, uma das coisas que eu mais me identifiquei com ele é que ele é um cara super pra cima, alto astral. Então ele queria passar esse alto astral dele dentro do show. E para esse ano, assim, existem planos? Vocês têm alguma coisa em mente, além de estar fazendo show para lançar o CD? Um dos projetos que a gente está trabalhando, além de lançar o CD, são os videoclipes do Reginaldo, né? Que ele está buscando vias para fazer essa gravação desse clipe. E a gente já está trabalhando o segundo CD dele, né? Ele já está compondo, eu já estou escrevendo os arranjos, já estou pensando nas músicas, de como é que vai ser. Vai ser um trabalho ainda mais para cima, mais dançante, né? E sem esquecer do conteúdo, né? Que tem as letras dele. Então, a gente já está nesse projeto. Projeto para final de 2012 é o segundo CD do Reginaldo. Então, uma boa sorte para vocês e que o CD Azul seja um grande sucesso. O Nazaré Notícias vai ficando por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. E me julgar.